Oi, gente, boa noite. Aqui mais um sábado no RMS, Remanescentes Manifestando o Sobrenatural. Um prazer estar com vocês novamente. Semana passada eu estive ausente, né? Que eu passei por uma cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. Tá viva? Tô viva, graças a Deus, né? E já estou aqui com vocês novamente. É tão bom, né? Estar aqui. Estamos falando nós aqui com o livro do pastor Alexander, Mitos do Casamento. Olá, tudo bom? Boa noite. Bem-vindo ao RMS, Ministério de Jovens do Ministério Internacional Centro de Vida Sobrenatural, Centro Sobrenatural, aqui da cidade de São Paulo. Estamos aqui para abençoar a sua vida e os jovens através deste livro, enfim, né? Mitos do Casamento. O jovem quer casar um dia, ele já vai se preparando, já vai lendo, sabendo certas coisas e tal, para chegando lá ter um casamento o melhor possível, o mais bem sucedido possível. Tudo que puder aprender dessa área é uma bênção. E os jovens têm que se interessar por isso, para quebrar a cara menos quando ir lá chegando, né? Gente, antes de começar, eu quero informar vocês podem estar seguindo o pastor Alexander, que no caso é meu pai, na página... Ai, gente, fazer o quê, né? Mas na página do Facebook, não só o Facebook pessoal dele, que é onde estamos transmitindo a live agora, e sim na página dele, que é o pastor Alexander Góes, Alexander com XS, e também no Instagram, que tá como @PRAlexander. Vocês podem estar seguindo ele está compartilhando o conteúdo do livro, fazendo as lives dele e tudo mais. Na minha página, no Instagram, na minha bio, tem lá o Linktree, que tá, Mitos do Casamento. Você clica lá, você preenche nome, e-mail e celular. Clique em enviar, já aparece o link para abrir o livro. Abrir o livro, você pode ler o livro e clicando nos 3 pontinhos no canto superior direito, tem opções e aí você download e você abaixa o livro para o seu celular e felicidades, ganha de presente o livro Mitos do Casamento. Muito bom, gente. Vocês podem estar se comunicando com a gente também, caso você precise de uma conselheria, alguma coisa do tipo. Vocês podem se comunicar conosco com o +55 11, que é o código do país e do estado, e é 9830460083. Repetindo. +55 11 98 30 46 083, certo? Vocês podem estar mandando mensagem, ligando pra gente, nós vamos estar mais do que dispostos com ajudar vocês. Gente, na semana passada, na semana retrasada, a gente esteve falando dos mitos do casamento, a gente tocou 7 mitos, e pelo qual nós vamos estar prosseguindo. Então, a gente viu, né, na primeira live. Você pode estar entrando no meu canal do YouTube, Alexander Góes, lá tem as lives lá que a gente fez, já está subido, Mitos do Casamento 1, Mitos do Casamento 2, tá? Essa é a terceira live. Na primeira nós falamos do 1º ao 3, na segunda falamos do 4 ao 7 e agora vamos falar a partir do 8. Primeiro, nunca vamos ter problemas, né? Que trata que nós vamos ser felizes para sempre, nunca vamos ter problemas. Vamos ser felizes, porém... Vamos ser felizes, mas vai ter muito problema. Segundo mito, né, os problemas são irremediáveis, não são irremediáveis. Muita gente que quando não quer arrumar a situação difícil que se meteu, dá aquela desculpa, né, do diferenças irreconciliáveis. Chega na frente do juiz e nos divorciar, porque há diferenças irreconciliáveis. Não existe isso daí. Né? Porque não querem reconciliar, porque não querem arrumar, porque se querer com Deus sempre há perdão, sempre há reconciliação. Amém. Terceiro mito que a gente viu ainda na primeira live: é melhor juntar do que casar, pois o divórcio dá muito trabalho, né? Aquele negócio de amaziar, de juntar, vamos juntar os panos, vamos juntar os trapos, e daí é melhor, né? Porque o divórcio dá muito trabalho, porque divórcio é só para quem está legalmente casado. Quem está juntado é só separação. Porém, a pessoa se esquece que a lei, depois de uns meses, reconhece a união estável como uma união legítima. E se tiver qualquer coisa, um carro, um veículo, tem que dividir, tem que fazer
papedeio, é um negócio de doido. Então, na verdade, a questão aí gira em torno de quê? Gira em torno de desobedecer a Deus e não casar. A rebeldia, né? Rebelião, o querer ser independente, de não obedecer a Deus, casando-se. E não casa, não tem a bênção de Deus. Deus só abençoa o casamento, ajuntamento, concubinato, amazia, não é de Deus, tá certo? Quarto mito, segundo a live, né, na live passada, a pessoa vai mudar para melhor depois do casamento. Isso é uma dicotomia, porque em realidade ela fala de particularidades, características, defeitos, personalidade e temperamento. Isso não muda para melhor depois do casamento, isso muda para pior. Por quê? Porque é um fato de que quanto mais velho você fica, mais os seus erros se potencializam, mais os seus defeitos se potencializam, mais as suas características se afirmam. Quando jovem quer dar uma boa impressão, à meia-idade você já não tem uma boa impressão que dá para ninguém, você preza e vela por ser autêntico. Eu sou assim mesmo e assim mesmo sou, né? Então a pessoa não deve casar pensando que o outro vai melhorar aquela atitude que tinha. E geralmente é uma atitude de agressividade, que a pessoa tende a ficar mais agressivo, né? Uma atitude de abuso, onde a pessoa deve se tornar mais abusador. Então, muitas coisas é um mito isso daí, tá? A pessoa não deve apostar nisso daí, não. A pessoa deve, de antecipadamente, antes de casar, conhecer o caráter da pessoa. Ainda na segunda live, o quinto mito, meu cônjuge nunca vai mudar. Não tem nada a ver com o mito anterior, porque se trata aqui da maneira de pensar da vida, na sua natureza em relação ao pecado. Achar que sempre você não, aqui fala da transformação de vida, conversão, novo nascimento. É quando os dois às vezes se casam e os dois, né, são do mundo. Eles têm a mesma cosmovisão, têm o mesmo pensamento, mas daí, depois do casamento, um deles se converte ao evangelho. Alguém prega para ele e ele se converte ao evangelho. O homem, por exemplo. A mulher não, a mulher quer continuar mundana, né? Quer continuar falando palavrão, bebendo e às vezes pensando uma visão, cosmovisão, uma visão de mundo, uma cosmovisão, pensando da mesma forma, tendo a mesma vida, né? Uma vida longe de Deus, uma vida sem obedecer os padrões de Deus e a palavra de Deus, enquanto que o outro converteu e já quer obedecer a Deus, né? Eles conveniam de viver e andar juntos, de continuar com o casamento, de continuar com o matrimônio, mas não quer nada com Deus a outra pessoa, né? E daí, esse que se converteu, às vezes ele pode ter uma atitude negativa de dizer, ele nunca vai mudar. Não, creia no poder de Deus, que Deus muda pessoas. Muita gente se converte ao Evangelho, né? Muita gente passa a crer no Senhor pelo bom testemunho que o cônjuge tem. Então, neste caso, tem duas premissas aqui que o apóstolo Paulo ele ensina sobre o casamento. A primeira delas é que ninguém deve se casar em julgo desigual com uma pessoa que não crê em Deus, né? De fé diferente. Por quê? Porque isso certamente vai dar problema. Mas uma vez que a pessoa, até por teimosia, o fez, a Bíblia também diz que se uma pessoa é crente, às vezes no caso dos dois não terem sido e um dos dois depois do casamento se converte e o outro não é cristão, e o apóstolo diz o seguinte: se ele consente em viver contigo, não se separe, porque você vai santificar o teu marido, seus filhos vão ser santos quando nasçam. Então, o que deve ser feito? Deve-se crer em Deus, de que Deus ele vai abençoar e realmente abençoa. Temos muitos casos sobre esse e é uma bênção, né? O sexto mito, tempo cura tudo. Vimos que as pessoas guardam mágoas, ressentimento, rancor, amargura por anos, dizendo e pensando de que o tempo vai curar aquilo ali. Não, passou o tempo, já não vou mais sentir nada. Tem pessoa que lembra mágoas de 30 anos atrás que teve do cônjuge, né? Então isso é um mito. O perdão é a solução para mágoa, ressentimento, rancor, amargura, entende? Não é o tempo,
é o perdão. Então nós tratamos disso daqui. Ó, tudo isso daí é prático. Você vai se casar, você vai se deparar com tudo isso. E se você não se preparar para essa problemática toda que eu lhe estou advertindo, você vai ter problemas e problemas sérios. Aí depois tem muita gente que chega a um divórcio, uma separação, e eles acabam criando outro mito na cabeça deles, né? Homem nenhum presta. Mentira, não pode generalizar. Eu sou um excelente marido para minha esposa, temos 22 anos de casados, estamos felizes. E comigo, uma multidão de homens. Aí o homem traído pega e diz, as mulheres não prestam, nenhuma mulher presta. Não é verdade, minha esposa é uma excelente esposa, excelente mãe para meus filhos, estamos casados há 22 anos, e com ela, uma multidão de pessoas, mulheres fiéis, mulheres, né? Sim. Independente da crença. Eu aqui sou pastor, estou falando isso aqui desde uma visão do Evangelho, né? Desde uma visão da Bíblia, da Palavra de Deus, certo? Mas é tudo o que Deus fala e que ocorre na vida das pessoas, é tudo batata, é tudo ali, coisa certa. Então, as pessoas, elas se enganam, se equivocam e depois acabam formando um mito, né? O casamento não serve, casamento não presta, casamento não é para ninguém dá feliz, todo mundo acaba se divorciando. Não é todo mundo. A estatística é grande, é verdade, mas existem mais casamentos que dão certo que casamentos que não dão certo. Então o casamento é de Deus, mas ele tem que ser estudado, ele tem que ser preparado. Por isso que os meus escritos sobre casamento, eles são verdadeiros cursos que você deve fazer, que você deve estudar para que você seja bem-sucedido. Então, para você que fala, mas é mitos do casamento, eu não tô casado. Gente, é um preparativo, é uma coisa que ajuda muito, assim, de verdade. Você vai aprender bastante. Muitas vezes sua perspectiva do futuro pode mudar por causa disso, porque você percebe que você fala, mano, nossa, eu tava a ponto de cometer um erro, ou nossa, eu achava que era tão assim, tão fácil, amo tanto ela, vou morar junto já. E você acaba vendo que talvez a longo prazo não é o que Deus quer pra vocês, então assim, é uma coisa que... E nem o ajuntamento, né? Exatamente. Vou morar com ela, não é juntar os panos, é casar-se. Tudo tem que ser feito corretamente, respeitando os protocolos, que na verdade é o que Deus diz na sua palavra. A semana passada a gente concluiu vendo o sétimo mito, que é da mentira que protege. Né? Tem gente que pensa, eu fiz uma coisa errada, se eu contar para meu marido vai brigar comigo, vai até querer separar de mim e tal, e não conta. Ao futuro, um futuro próximo, mediano ou distante, essa mentira vai sair à tona e o sofrimento e as consequências serão potencialmente mais nefastas. Então, às vezes a pessoa mente por causa de 10 reais, imagine, por causa de 100 reais, por causa de 1.000 reais, por causa de ter comprado uma coisa que não pediu permissão, que não conveniou, que não entrou em acordo, não conversou, e daí vai brigar comigo e tal, e daí mente. Aí depois, quando a pessoa sabe, o cônjuge sabe da verdade, o cônjuge vem a saber da verdade, existe uma briga, aí já não existe mais confiança, e fere algo mais importante do que dinheiro, do que permissão, porque olha, você não me permitiu ir em tal lugar, mas eu fui, né? Vi que era super importante, não permitiu comprar, eu comprei porque vi que era super importante. Vão conversar, vão entrar em acordo e o acordo vai lhes permitir viver bem e feliz. É com prática, né? Mas a mentira, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A mentira não protege, a mentira só atrapalha o casamento. Isso foi que a gente avançou na primeira e na segunda live. Gente, é bastante conteúdo, vocês veem que não é nada saiu do nada, assim, eu acho que deve ser assim, tudo é baseado num fundamento, tanto que tem... 117 páginas o livro. Eu ia falar sobre, não sei o que, os miúdos que você fala. Trocando em miúdos. Ele usa essa palavra no almoço, gente. Eu falo, cara, esse livro transformou ele, não é possível. Mas... ele tem uma frase, tem coisas assim que você acaba de ser... uma frase você lê e você fala, caramba, mano, como assim? Então, gente, super recomendo. A gente vai deixar, finalizando a live, eu vou comentar
E vocês já podem ver tanto na O página, link para baixar. É só clicar lá, você já vai numa página lá que você vai preencher os dados e tudo mais. É só baixar o livro, a gente é grátis. Então, vamos nessa. Oitavo. Hoje, nossa live começa com o oitavo. O casado que pensa que pode seguir levando vida de solteiro. Eita! A frase de efeito é: crê num mito todo casado que pensa que pode seguir levando vida de solteiro. Eu tô casado, mas eu posso seguir levando vida de solteiro. Tem problema não. Levar as duas coisas. Toda quarta-feira é futebol, todo sábado é futebol, na segunda, na terça, na quinta e na sexta é videogame com os parça e vida de solteiro. Não, mentira. O cara, ele vai, depois de um tempo ele vai perder o pescoço. Não é assim. Não se pode ter vida de solteiro sendo casado, né? Trocando em miúdos, se quer casar, dê a Deus a vida de solteiro. E isso é verdade. Você quer casar, dê a Deus a vida de solteiro, né? Não pode seguir tendo vida de solteiro sendo casado. Aí a gente coloca, né, um dos cônjuges ou os dois, eles não assumiram plenamente a vida de casado com todas as suas obrigações, seus compromissos e as condutas que lhes são próprias. Eles pensam que eles podem seguir vivendo a vida de solteiro e suas atitudes vêm a ser a razão e o motivo para eventuais brigas, discórdias, separações, né, e divórcio. Né? Então, às vezes, do que consiste, pastor? Né? Eventuais visitas à casa de amigas, a partidas de futebol com os amigos, idas a festas. Tem mulher que vai à festa sozinha, sem o marido. E daí, ou seja, se lá acontece, dá brecha para acontecer uma traição, para causar um adultério, para a pessoa se afundar em bebida, o mesmo para os homens que deixam a mulher em casa e vão a uma festa, né? Por que não vai os dois? Por que não vai os dois? Mas vai só um. Aí o camarada se vicia em bebida lá na festa, no bar, em outro lugar, né? Homens que têm costume de ir sozinhos ao bar depois do trabalho. E sabe o que vai dar isso aí? Vai dar ruim. Isso aí vai dar em divórcio. A mulher vai chegar um momento que ela não aguenta, porque o cara quis seguir vida de solteiro, se enfiou na bebida, quando é amanhã divórcio não acerta, ou é outra tragédia pior, né? Então, vida de casado são os dois juntos, né? Vamos a mandar um saludo ao pastor Gerardo Martín Acevedo desde Argentina. Pastor Gerardo, Deus lo bendiga, mi querido hermano. A Edgar Correa con nosotros. Un saludo a todos ustedes que nos están viendo, pueden dejar su like ahí, que vamos a seguir adelante. Voltando aqui. Então, veja bem, a happy hour, né? Tudo isso daí. Ou seja, o casal tem que fazer as coisas o mais junto e acompanhado possível para não dar brecha. Não se trata somente de falta de confiança, ciúmes, controle, né? Que quer controlar o outro. Não, é vigiar por causa de más influências. Se eu tiver, por exemplo, vamos falar aqui que a gente cristão não vai em barzinho, né? A gente vai em lanchonete, restaurante, né? Snacks, enfim, né? Fast food, esses lugares, né? Onde geralmente não vende bebida alcoólica, porque a gente não bebe, né? A Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino de Deus, a gente que é cristão, a gente não bebe, enfim. Daí a gente vai num ambiente assim, num happy hour da empresa, um happy hour que marcamos com um amigo, tal. Vai o marido e a mulher, tá o marido e a mulher sentados um do lado do outro, os amigos são comuns, e aí nós conversamos, damos risadas. Tá entendendo? Tudo aquilo que eu ouvi, o meu cônjuge vai ouvir também, tudo que ela ouvir eu vou ouvir também, entende? Tudo que dirigir a palavra para o outro vai estar ali falando. Então não vai ter uma pessoa, por exemplo, que vai dizer, eu acho que você devia largar a sua mulher ali do lado, o cara vai dizer isso, não vai dizer. Mas agora, se eu for sozinho, a minha esposa estiver em casa, eu posso ouvir qualquer besteirol que a pessoa vai dizer, eu acho que você deveria de se divorciar da sua mulher, largar a sua mulher, ela tá feia para você, etc.
etc e tal, ela tá pobre para você, etc e tal. E daí, ou seja, as pessoas sem um mínimo de escrúpulo, elas dão conselho para as outras assim, como se nada, amaldiçoando a vida da pessoa, dando conselho para estragar a vida da pessoa. Ela não vai cuidar dos pratos quebrados, entende? Como se diz em espanhol, né? Los platos rotos. Ela não vai cuidar dos pratos quebrados. Não vai limpar a sujeira, a bagunça, de jeito nenhum. Então as atitudes egoístas que um cônjuge quer ter, porque diz, eu creio que eu posso seguir levando vida solteira. Essa atitude egoísta deve ser substituída por uma atitude coletiva para o benefício dos dois. Quando nos casamos, já não existe o egoísmo e o individualismo, existe o coletivo, somos dois. Entende? Mais tecnicamente, os dois se fusionaram em um. Nós somos um. Então, exatamente. Onde eu vou, eu carrego a minha esposa comigo. Onde ela vai, ela me carrega com ela. Exatamente. Tô falando de viver grudado, não. Tô falando na maioria dos lugares onde seja possível que estemos juntos. Sim. Evidentemente, a mulher vai no cabeleireiro, ela pode ir sozinha, não tem problema. O homem também vai no barbeiro, no cabeleireiro. Ele sociais, pode, né? A mulher vai fazer uma depilação, pode ir, vai passar, né, o dia de fazer unhas, pode ir, não tem problema nenhum. Eu estou falando às vezes festas, acontecimentos, lazer. É importante os dois fazerem um lazer juntos. Aí a pessoa fala, pastor, eu vou jogar futebol ali no campinho, numa quadra, e pô, só tem homem ali. Meu, se você levar a sua esposa e ela ficar sentadinha lá assistindo você, ninguém vai reprovar, ninguém vai ser atrevido, todo mundo vai respeitar. Bom, ali tem uma mulher e tal. E se o outro levar a esposa, e se o outro levar a esposa, também é a mesma coisa. E não vai ter problema nenhum, não vai ter aquele lance das pessoas ficar dizendo sem vergonhice para você, mudando a tua cabeça para estragar o teu relacionamento, porque às vezes são pessoas incoerentes e o seu cônjuge de vítima em outro lugar, né? À mercê de alguma coisa. Então, a pessoa, né, por amor, ela vai, ou seja, aprender a desfrutar, não às vezes o futebol, que às vezes a mulher não gosta de futebol, mas a companhia com você, de estar com você, o cuidar do relacionamento. Por que muita gente passa muito tempo em fazenda? Por que muita gente passa muito tempo em sítio? Para cuidar o seu plantio, para cuidar do seu gado, para cuidar daquilo que lhe pertence. Ora essa, muito maior que dinheiro, plantações, investimentos, é o casamento da pessoa, porque com a outra pessoa se faz uma só carne. Mesma coisa, vou na casa das amigas. Qual que é o problema do marido estar junto? Porque se é coisa saudável, não tem problema dele estar junto. Agora, se é coisa porca, né? As mulheres falando, ai que lindo que é sair com um homem casado. E a sua esposa ali ouvindo aquela barbaridade. Eu já vi casos de pessoas que tomaram conselho de colegas de trabalho que cada vez ficavam dizendo que era lindo, maravilhoso se envolver com um homem casado né, promovendo a promiscuidade, o adultério, tudo isso daí, e a pessoa decidiu cair numa fantasia dessa, cair numa escapadinha dessa, e deu ruim, deu até morte, ou seja, às vezes dá divórcio, dá sofrimento, para ela própria sofrimento, para o cônjuge sofrimento ainda maior para os filhos, que nenhum filho quer morar com um pai divorciado. Sim. Todo mundo quer ter a família ali unida, e amando-se, e desfrutando, sabe, e tendo aquilo a que tem direito, né? E o direito é cerceado, ou seja, o direito é cortado. Por quê? Porque na maioria dos divórcios não existe isso, é só um pai presente. O pai presente é se ele viveu 7 dias da semana com você. Você vê ele fim de semana, não é, isso aí não é ser presente. Isso aí é que 70% do direito dele foi cortado, foi tirado dele, sim, foi lhe roubado. Então essa história aí é mais para nós ficarmos bem na situação. Exatamente. Do que a realidade da criança. Pergunta para a criança, você é feliz de ver seu pai só fim de semana? Vai falar, não, eu queria vê-lo todos os dias. É um direito que a criança tem. Enfim, né?
A Bíblia diz, né? Por isso, Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, aqueles que pretendem casar-se, eles devem saber que eles vão fusionar-se com a vida de outra pessoa, que não serão somente um, mas eles vão ter que dividir o que eles têm e compartilhar o que eles têm, toda a sua vida, com esse cônjuge, com outra pessoa, e que os dois serão uma só carne. Então, como uma só carne, devem buscar ter amizades em comum, fazer atividades em comum, unidos, ainda que um só esteja como acompanhante do outro. Mas se a pessoa ama, ela vai desfrutar ser acompanhante da outra, acompanhar a outra. Por exemplo, eu desfruto acompanhar minha esposa em casa de amigos, e às vezes os amigos sempre foram dela, mas depois que eu casei, o pessoal me aceitou. Então às vezes eu me sentia deslocado, porque era gente que eu nunca vi na minha vida, entende? O único que eu gostava ali é que eu sabia que naquela casa minha esposa era bem recebida, bem tratada, e por causa dela me receberam bem também, me trataram bem, como se eu fosse também amigo deles desde muito tempo, né? Isso é legal. Por quê? Porque é um ambiente saudável, são pessoas saudáveis. Então nós devemos aprender a escolher com quem caminhamos, com quem andamos, a quem visitamos, né? Com quem nos relacionamos, né? E também passatempos, a mesma coisa. Ela gosta de ir no parque, eu pouco gosto de ir em parque, mas eu vou em parque por causa dela e estamos bem aí no parque, entende? Eu não sou de jogar futebol, mas se fosse, ela também me acompanharia e ela aprenderia a desfrutar de minha companhia, ou seja, somente acompanhando-me e vendo-me jogar e assoviando lá, meu bem, né? E eu penso que porque eu vejo que muita pessoa, e essa é a reclamação de muita pessoa, que se sente abandonado pelo cônjuge. Chega um sábado, o marido sai desde cedo para praticar esporte, a esposa não é muito esportiva e deixa a mulher sozinha. Às vezes a mulher sai para estar com amigas e deixa o camarada sozinho. Aí eles vão se distanciando e chega, nós somos dois estranhos, já não nos amamos e tal, o amor morreu. É que eles nos desfrutaram, eles não cultivaram e deu ruim, né? Então, a presença física, ela traz companheirismo, amizade, é um ato de amor, né? De compromisso, de cumplicidade. Isso contribui para que ambos possam vigiar o relacionamento, o andar no caminho de Deus, né? Porque Deus, a vida de casado é linda, mas requer de muito aprendizado, de muito amadurecimento. Esse foi o 8º mito. 8º mito, gente. Cuidem do seu... Tá aprendendo, Kézia? Gente, assim, é a vida dele. Ele escreve tudo que... Uma coisa que eu aprendi, tanto que... Anécdota, gente, fazendo um parêntese. Teve uma vez que eu cheguei lá, eu sempre gostei de conversar do meu pai. Meu pai é teólogo, né? Umas 20 vezes já. Aí, eu sempre gostei de... Todas as minhas dúvidas chegavam. E aí, pai, o que você acha disso e daquilo? E um dia a gente estava conversando, olha só que ideia interessante, vou escrever um livro disso, que ele gosta de escrever bastante. E esse livro, quando eu ouvi, eu percebi que era baseado na experiência de casado dele. É o que ele vive no dia a dia com a minha mãe, foi assim que foi para ele. E você vai ver uma vida baseada na Bíblia, uma vida baseada em Deus, uma vida baseada em exemplos que ele recebeu durante a vida dele, pastores, pessoas que passaram pela vida dele. Então você vê que não é uma coisa teórica apenas, isso é uma coisa que se você aplicar no seu dia a dia, dá certo. Eles estão 22. Já dá. Não é 21, vai fazer 22, ou já tá 22, vai fazer 23. 7 de novembro. Faz 23. 22. Quase 22, gente. Então, assim, são praticamente 22 anos de casados, onde Deus tem segurado e, logicamente, a parte que eles fazem para que esse relacionamento cresça.
E funciona. E funciona. Vamos pro nono mito? Nono mito, gente. O dinheiro que compra a felicidade. Tem pessoas que creem que o dinheiro compra a felicidade. Muita gente quer casar com o príncipe rico. Mesmo que não for príncipe, mas pode ser um sapo. Mas se for rico, tá dentro, né? Frase de efeito que eu uso aqui é: o mito que o dinheiro compra a felicidade não leva em conta que só Deus pode fazer ao homem feliz. Só Deus, mas ninguém. Dinheiro não faz ninguém feliz. Quem faz feliz é Deus. Dinheiro é bom, todo mundo quer dinheiro, mas feliz mesmo, felicidade verdadeira, autêntica, só Deus. Trocando em miúdos, a felicidade não pode ser comprada com dinheiro. Ela vem de Deus graciosamente. Deus, por sua graça, Ele nos dá felicidade. Amém. Independente de qualquer recurso monetário, de qualquer dinheiro. Muitos casais às vezes se separam por causa do dinheiro. Geralmente, o que acontece? Má administração do dinheiro, ficam pobres, e daí não aguentam a barra da escassez, da dificuldade econômica, compromissos a serem saudados que não são saudáveis, dívidas que entram, que eles arrumam dívidas, e daí começa a brigar por causa do dinheiro, né? Tem uma vida sofrível, problemas, não entra em acordo, aí divorcia por causa de dinheiro. Né? Tem gente até que pensa que se eles divorciarem do cônjuge pobre que tem e encontrar uma pessoa mais abastada financeiramente, aí eles serão felizes. Como que trocar um cidadão pobre por um cidadão rico, a diferença é que está só no dinheiro. Esse dinheiro vai lhe dar felicidade, não é Deus. Deus vai dar felicidade tendo você um cônjuge pobre, classe média ou rico, e Deus vai dar felicidade a você sendo solteiro, Deus vai dar felicidade a você, de qualquer forma, é Deus quem vai dar felicidade a você. Amém. Então, tem gente que ganha mais que o outro cônjuge, tem uma profissão melhor, e ele pensa que ele vai ter uma vida melhor se ele já não tiver que dividir com o outro os recursos que tem. Por exemplo, uma pessoa ganha salário mínimo 1.000, aí o cônjuge ganha 4.000, porque tem uma profissão melhor, porque ganha melhor, ganha 4.000. Juntando o 4 do um com um do outro, dá 5.000. Eles moram numa boa casa, eles comem uma boa comida, eles vão a passeios, e economizando sobra para presentinhos e afins. Daí a pessoa que ganha 4.000 fala: nossa, eu tenho que dividir meus 4.000 com ele, que só põe 1.000 na conta aí. Maior parte do aluguel eu pago, maior parte das contas eu pago, sempre os bons presentes sou eu que dou a ele. Na hora dele pegar do dinheiro dele para me dar um presente mais humilde, né? Um presente mais simples, mais barato, e eu tô cansado dessa vida, se eu der um pé no traseiro dessa pessoa, eu com meus 4.000 vou viver muito melhor, mais feliz, o presente melhor e gordo vai ser para mim. E você entende? Isso é um mito, porque esse dinheiro, ou seja, o sofrimento que a pessoa vai ter, vai passar, entende? Porque dói, aquilo que você faz para outra pessoa, se você é uma pessoa honesta, dói em você também. Né? Tudo que você faz de mal para alguém, se você é ser humano de carne e osso e ainda tem um espírito dado por Deus, ou seja, você vai sentir por aquele mal que você fez. É onde esse sentimento, o Espírito Santo vai levar você a se arrepender daquilo e se reconciliar com Deus mediante o pedir perdão, confessar suas faltas, pedir perdão e fazer restituição daquilo. Entende? Agora, se você não tem Deus, se você não está nem aí com nada, é disso que as pessoas sofrem, a falta de Deus, não é falta de dinheiro, porque, nossa, a gente conhece tanta gente de vida simples, né, nas igrejas, mas felizes, porque Deus está ali. Deus faz um prato de arroz com ovo ser um almoço maravilhoso, porque ali vocês conversam, vocês se amam, e você está entendendo? E tem piada, e a gente dá risada, e está comendo arroz com ovo ali, ó. E ainda fala: nossa, esse ovo é o
filé, olha, você estrala ele, é um frango inteiro. E daí, quando você vê, Deus ele também proporciona dias melhores. Quantas vezes, né? Às vezes a gente não tinha finanças para ter um almoço como a gente queria, mas a gente falava, Deus, eu queria tanto comer uma pizza, Deus, eu queria tanto comer um churrasco. Sim. Olha, te liga um amigo e te convida você e sua família inteira para uma rodada de pizza. Te chama um amigo e te convida você para casa dele para uma churrascada onde vocês comem até passar mal. E agradece a Deus, fala, Deus, muito obrigado, porque eu não tinha o recurso, aquela semana desejei, estava com as contas apertadas, e o Senhor me providenciou através de uma pessoa, através de alguém que eu tivesse aquilo que o meu coração almejasse. É Deus. Olha só o que diz a Bíblia, olha. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, dinheiro é ruim? Não, dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro vai fazer o ser humano praticar coisas que Deus falou que ele não deveria de praticar. O engano, a estafa, o estelionato, o roubo, o furto, a cobiça, tudo isso é movido pela cobiça de desejar aquilo que não lhe pertence. Movido pela inveja, que é sentir-se mal pelo bem alheio, ver que alguém tem uma coisa boa e sentir-se mal com aquilo, ter inveja, e aí cobiçar, ter aquilo que o outro tem. Todos esses sentimentos são irmãos, andam juntos. É o pecado, movido por quê? Pelo amor ao dinheiro, né? Então quem não sabe, o dinheiro ele é bom, ele não é mau. Mas você não pode amá-lo, você tem que amar a Deus. E Deus vai te abençoar com dinheiro e com tudo aquilo que o dinheiro possa comprar também. Deus ele vai abençoar. O casamento, para dar certo, ele precisa primeiramente amar a Deus, né? Para que um casamento dê certo. Ambos precisam primeiramente amar a Deus, sobre todas as coisas. Amar um ao outro, né? E ter prioridade. Saber que a questão do dinheiro é a questão de entrar em comum acordo, questão de saber administrar corretamente o dinheiro, não amá-lo, não tomar vantagem do outro nas questões financeiras, monetárias. Saber que com uma boa administração o que tem vai ser multiplicado, né? Então, às vezes, em vez de separar pensando em conseguir outra pessoa que tenha a melhor condição financeira, planeje entre os dois fazer investimentos, estudar, trabalhar mais e melhor, para ganhar mais e melhor, administrar aquilo que se tem, né? Tudo isso para fazer o dinheiro também trabalhar para você, para que você já não tenha tanta escassez, suas necessidades sejam supridas. Aprender a estar contente com aquilo que se tem. A Bíblia diz, contentai-vos com aquilo que tendes. Então, é um mito que o dinheiro traz felicidade. Mas Deus, trabalhando na sua vida, trabalhando no seu caráter, Deus vai te dar felicidade. E vai te dar dinheiro também. Gente, dinheiro não compra nada. Assim, né? É em sentido de... Não compra felicidade. O dinheiro comprou esse energéticozinho que a gente está tomando, que é muito gostoso. E esse copo é caro, ganha de aniversário. Mas foi comprado com dinheiro. Mas, essas coisas são boas. Para você que está, por exemplo, em busca ou esperando o homem de Deus, não seguir por isso. Pelo que ele tem, né? Pelo que ele tem. E sim pelo que ele é. E tipo, mas sei lá, seu salário não é muito grande, mas a minha vida toda com ele, nossa, mas é até a morte nos separe, mano, vamos... Mas assim, ver que o propósito de Deus é maior. E o propósito de Deus é o que guia tudo isso, e não se deixe guiar pelo dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, esse é a pessoa que Deus vai colocar na sua vida. Vamos para o... Décimo mito. O pasto mais verdinho. Peculiar, né? A frase, quem crê no mito do pasto mais verdinho é como se sofresse de hipermetropia e não pudesse ver o lindo horto que está diante de si.
Hipermetropia é quando você não consegue ver aquilo que está perto de você, só vê aquilo que está longe. Por isso é que você não pode ver o lindo horto que está na sua frente e fica vendo aquilo de longe, que aquele pasto é mais verdinho, aquele pasto é mais apetitoso. É um ditado que se relaciona com animaizinhos que comem capim, né? Então os animaizinhos que comem capim, eles às vezes desprezam o capim que eles têm pertinho deles, olhando o capim do vizinho, aquele capim é mais verdinho, aquele pasto é mais verdinho, se eu comesse daquele pasto eu seria feliz. Trocando em miúdos, a pessoa que te deu, a pessoa que Deus te deu, essa pessoa é a melhor. Não cobice o alheio. Não pega o pasto significa uma pessoa do sexo oposto, que você tem uma pessoa que Deus te deu, você é casado. Se você cobiçar o alheio, se você cobiçar outra pessoa, outro pasto, isso é pecado, né? Então, é uma crença que um dos cônjuges tem, ou os dois, geralmente porque eles estão insatisfeitos com a sua vida sexual, pensando que eles vão ser mais felizes, mais completos e mais satisfeitos com outra pessoa. Então eles falam, olha, a mulher do vizinho tão linda, se ela fosse a minha esposa eu seria mais feliz. Ah, a vizinha ali que é divorciada, solteira, mãe solteira, viúva, encalhada, eu que sei, aquela vizinha, ela é tão bonita. Se eu tivesse casado com ela, né, o pasto mais verdinho, se eu tivesse casado com ela e não com a bruxa que eu tenho em casa. Muita gente diz isso. Tem gente que diz isso, né? E não com aquela jararaca que eu tenho em casa. E não com aquela minha esposa que tanto me faz sofrer. Se eu fosse casado com a outra, com a vizinha, eu seria mais feliz. Eu seria mais feliz. Não, é o pensamento dessas pessoas. Eu não creio nesse mito. Minha esposa é maravilhosa. Amém. Ai de mim que diga que não. Mas minha esposa é maravilhosa. Olha só o que diz a Bíblia. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nem a mulher, nem a serva, nem o animal, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás. Então, quando nós usamos essa expressão, nós nos referimos não que pegue a mulher do seu vizinho. As pessoas olham pelo que os outros têm e dizem que aquilo é melhor do que o... Achando que aquele casamento tem menos briga. Existem dois tipos de divórcio, né? Para quem crê neste mito. Primeiro que é o divórcio por problemas sexuais que eles tenham, mas sem adultério. A pessoa cansa de ter problema sexual no casamento, ele não cometeu adultério, então ele pede o divórcio, não vou ser infiel a você, quero divórcio, e eu penso que o pasto mais além é mais verdinho, e eu vou encontrar uma pessoa que vai me fazer mais feliz do que você me faz. Não teve adultério, mas ele se divorciou. O outro é aquele que pensa que o pasto mais verdinho vai fazer ele mais feliz, estando casado vai lá e adultera, aí depois acaba pedindo o divórcio. Os dois são uma miséria. Deus, enfim, não quer que ninguém se divorcie por problemas sexuais. Como a pessoa resolve o problema sexual? Buscando ajuda, um aconselhamento especializado, e então Deus a vai ajudar nesta área. O casamento é feito de várias áreas. Você vê que eu estou falando de dinheiro, você vê, eu vou falar mais adiante sobre filhos, eu estou falando sobre caráter, ele nunca vai mudar. Também o caráter, mas na parte do espírito, que é o novo nascimento, né? Que ele nunca vai mudar. O caráter, que sim, ele vai mudar depois do casamento. Às vezes a pessoa na personalidade, a personalidade se muda antes. O espírito pode se mudar depois, mas o caráter tem que se mudar antes, né? Por que o espírito vai mudar depois? Porque depois Deus quer que a pessoa se converta, se não está convertida. O ideal está convertido antes.
mas se não tiver antes, até o dia de sua morte é tempo dele se converter. Já questões de caráter, enfim, já falei sobre isso, mas agora toca essa prática. O que é que, pastor, pessoa que está infeliz nessa área, pessoa que está com pensamentos, cobiçando, não para de cobiçar, já deu por sentado que o que tem não serve, é uma porcaria, ele quer se livrar, não sabe como, está tudo, né, complicado aí, virado no chapéu. O que que precisa ser feito nesses casos? As diferenças sexuais se resolvem através de libertação de toda interferência maligna na sexualidade do casal, seguindo de aprendizado da correta prática diante de Deus e comum acordo do casal amar-se mutuamente. Essa prática de libertação, veja bem, uma mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira, chegou para Jesus e disse: Senhor, cura minha filha, ela está atormentada por um demônio e precisa de libertação. Jesus falou: não se pode tirar o pão, a libertação, da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os filhos eram os filhos de Israel, tido por povo de Deus, filhos de Israel. Os cachorrinhos eram tidos a todo aquele que não era judeu, todo estrangeiro é tido como fosse os cachorrinhos. Era um ditado que existia em Israel. Queria dizer gentios. E ela falou: não, Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa de seus amos. Ou seja, reconheço que o povo judeu é superior, porque dele provém a aliança. Sim. Que meu povo, por ser um povo gentio, um povo pagão, um povo ímpio, que adora outros deuses, deu as costas para Deus, então é inferior. Então eu aceito de que nós, sendo inferiores, mesmo assim, eu tenho certeza que aqui na tua campanha de cura e milagres, aqui vai sobrar um milagre para minha filha, vai cair algo de Deus na minha mão aqui, porque eu estou aqui clamando por isso daí e tenho fé disso. O homem falou: olha, mulher, grande é a tua fé, seja feita como você quer. E desde aquele momento informaram os empregados daquela mulher de que a sua filha, naquele dia, naquela hora, fora curada. Então, veja bem, Jesus, ele tratou a libertação como o pão dos filhos. Sim. Ele falou: não é justo tirar o pão dos filhos. A mulher não está pedindo pão, a mulher está pedindo libertação para a sua filha. Então a libertação é o pão dos filhos. O pão se come todos os dias. Deus quer que todos os dias nós façamos um exame de consciência, façamos um exame do nosso coração, um autoexame, de que nós possamos ver tudo aquilo que está em contra de sua palavra, tudo aquilo que está em contra de sua vida, nos arrepender, renunciar àquilo e expulsar aquilo da minha vida. Essa prática da libertação. Expulsar toda interferência, toda ingerência maligna que esteja nas nossas vidas. Então, a pessoa está com ingerência maligna, está com pensamento de que o casamento dela acabou, está com pensamento de que a vida sexual dela é uma porcaria, está com pensamento de que está tudo errado ali. Ela precisa de se libertar de tudo aquele sentimento. Porque quando se casou não era assim. Quando se casou, ambos se amavam e pensavam que um ao outro era o melhor que existia para eles, por isso se casaram. Algo passou que esse conceito mudou, a prática mudou, a vida mudou. Então, o que é esse algo? É ingerência maligna, precisa de libertação para ser expulso aquilo e que um volte a amar o outro como o outro que é. Com mais rugas, menos rugas, mais barriguinha, menos barriguinha, você está entendendo? Com humor mais aguçado, humor menos aguçado. Às vezes a pessoa pode ficar mais preocupada. Lembra aquilo que eu falei, que às vezes no caráter a pessoa tende a piorar? Pois bem, a pessoa de solteira estava nem aí, comia um arroz com ovo, era festa com o outro. Mas agora que tem 3 filhos para sustentar, um aluguel caro para pagar, etc e tal, às vezes o negócio da finança deixa a pessoa mais apreensiva. E já não é aquele humor todo na hora da comida, etc e tal. Então, ou seja, a pessoa tem que ver de que o outro pode ter mudado e continuar amando mesmo assim, buscando, claro, sempre melhorar, mas essa questão precisa de libertação. E o aprendizado correto. Muitas pessoas nessa área tiveram um aprendizado errôneo ou não tiveram um aprendizado.
Ao aprender dessa área, eles podem entender que às vezes o problema é uma menopausa que a mulher está enfrentando, é um problema de impotência que o homem pode estar enfrentando, é um problema de estresse que também influencia nisso daí, é um problema de depressão que influencia nisso daí, problemas financeiros trazem como consequência também isso, uma série de coisas. Ao aprender, a pessoa pode ser mais paciente, tendo mais paciência, achar aquilo que vai engrenar o relacionamento e o comum acordo, que é a regra mor para que todo casal possa viver bem. Então, passar por prática da libertação, passar por um bom aprendizado e ter comum acordo naquilo vai ser uma bênção para as suas vidas, né? A pessoa, veja bem, para lograr um comum acordo, deve se comunicar. Porque muita gente calado, brigado, o outro tem que saber, não, só pode saber se tiver uma bola de cristal ou for de vinho. Tem que conversar, comunicação verbal. Aí entra no período de negociação, fala, vamos ver o que eu quero, o que você quer e vamos chegar num acordo. E, enfim, se estabelece um acordo mútuo, né? Porque às vezes o casal tem um problema ali por causa da dinâmica que eles tomam essa área em sua vida. E por não ser dinâmico, por ser monótono, por ser algo que a questão econômica, financeira e outras questões estão interferindo, fazendo sofrer, é que se está pensando em desistir por causa disso. É um mito, na verdade. Quando Deus te dá algo, Ele te dá algo completo. Todo mundo, tendo um cônjuge, tem uma completude nesta área. Não precisa cobiçar o alheio, não precisa cobiçar aquilo que não lhe pertence, não precisa de olhar de que o pasto do vizinho é mais. Aquilo que Deus te deu, esse é o melhor e mais saboroso pasto. Então, esses são os 3 mitos de hoje. Né? Semana que vem tem mais, porque eu quero realmente abençoar a tua vida com esse ensino, e você pode estar baixando o livro nos links que vão seguir aí nesta live, né? Busca aí em algum lugar, você vai ver o link e vai poder baixar. Perfeito, gente. Então, os 3 mitos de hoje: não cobice a mulher, o homem, do seu vizinho, da irmãzinha da igreja. Não pense que o dinheiro vai salvar seu casamento, porque não vai. E fé em Deus, né? Casado que pensa que pode levar a vida solteiro. E os casados que pensam que podem ter a vida um solteiro. Como que é? Os casados que que pensa que pode seguir levando vida solteira. Casado é casado, solteiro é solteiro. Casado é casado, gente. Casou, até a morte o separe. E amém. Gente, não se esqueçam as redes sociais, a página Pastor Alexander Góes, o Instagram PR Alexander com XS. E eu vou, terminando a live, já colocar o link na live, nos comentários. Você pode clicar no link, vai ser direcionado a outra página onde você pode baixar o livro completamente grátis, pessoal. É isso aí. Não se esquecendo que nós temos a minha live que eu fazia domingo, né? Agora eu estou fazendo um culto presencial aqui em casa. Somos uma casa de paz, Ministério Internacional, Centro de Vida Sobrenatural Brasil, Ministério para a Evangelização de Brasileiros e Hispanos na cidade de São Paulo. Nós temos uma reunião presencial aqui, um culto domingo, amanhã, às 6 da tarde. Você é nosso convidado, pode vir à Avenida Conceição 4448, aqui no Jardim Japão. E também nas quintas-feiras, às 8 da noite, nós temos o nosso culto presencial. Eu faço lives segunda-feira, uma palavra que eu prego no domingo, segunda-feira à noite, às 8, eu solto essa palavra no Facebook Live. Também na quarta-feira, a pastora Dayan faz uma casa de paz online na quarta-feira. Sábado, às 11 da noite, lançamos para o RMS um estudo aí para os jovens poderem sair adiante sobre temas que tratamos vários temas anteriormente. Agora o tema são os mitos do casamento. E domingo, o nosso culto presencial. Perfeito. Gente, podem visitar a gente está com todas as
medidas de segurança aqui. E, gente, esse foi o nosso sábado, remanescente manifestando o sobrenatural. Um prazer, como sempre, estar com vocês. Que Deus abençoe muito vocês, que Deus cuide de cada um de vocês e até a próxima. Deus abençoe.